Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais uma aula. E o texto bíblico que vamos usar está em Atos, capítulo 3 e 4. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô bem. Preparados para mais uma aula? Ótimo, eu tô! Hoje a nossa participação especial na nossa oração é o Isaac. Vamos lá, Isaac, pode orar. Oi, tia. Eu tô muito feliz que eu vou fazer essa oração hoje. Vou começar. Todo mundo fechando os olhos. Senhor Deus, abençoe essa vida. Abençoe a vida de todo mundo que está fazendo essa live. Abençoe a vida das tias, das crianças, todo mundo mesmo. Até dos adultos que estão observando. Abençoe todo mundo mesmo, de coração. Abençoe essa live, que ela seja maravilhosa, que todo mundo consiga fazer as artes muito bonitas. E em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém. Obrigada, meu amor. Então vamos lá dando continuidade então às aulas que nós estamos fazendo, né? Na aula passada foi visto que os discípulos então foram batizados com o Espírito Santo, como Jesus havia dito antes de Jesus subir ao céu, né? Então Jesus estava subindo ao céu e falou para os discípulos que Deus enviaria o Espírito Santo, que ia inclusive ajudar os discípulos no que eles deveriam fazer, entendeu? Maravilha. Então os discípulos foram batizados. Aqui fala que Pedro e João, eles estavam indo para o templo orar, né? Então, olha como é gostoso a gente ir para a casa do Senhor para orar. Nós não vamos para a igreja orar? Pois é muito bom. É claro que a gente pode orar na nossa casa, com os amigos, na escola, enfim, a gente pode orar em todos os lugares, mas como é bom a gente ir para a casa do Senhor para orar. E Pedro e João também gostavam de fazer isso. Então eles estavam indo para a casa do Senhor, né, para o templo, e na porta do templo, na entrada, tinha um homem, um aleijado, né? Ele tinha um problema nas pernas e ele não podia andar. Ele nasceu dessa forma. Então, olha que triste, né? E ele estava ali, então, na entrada do templo pedindo esmolas, porque ele não tinha como trabalhar. Então, ele ficava pedindo esmolas. Pedro e João se aproximaram dele. Ele pediu esmola para Pedro e João. E João falou o seguinte para ele, como está em Atos, né, na Bíblia, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler para vocês, tá? Na minha Bíblia. Então está assim, ó. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pois é, naquele momento, então, aquele homem, né, o aleijado, recebeu essa palavra que Pedro havia dado a ele e ele então ficou curado. E a Bíblia fala que ele fica muito feliz e começa a dançar, né, de tanta felicidade, porque imagina alguém que nunca andou, de repente começa a andar, olha que coisa linda, maravilhosa, e ele fica muito feliz. E Pedro então entram no templo e a Bíblia também fala que esse homem, ele vai atrás dos discípulos, ele também entra no templo, né? Eu acredito que para agradecer ao nosso Senhor, agradecer esse milagre, essa dádiva, né, que ele recebeu. Vamos assistir um filminho que eu vou colocar para vocês. Vamos lá. Uma esmola. Algo que possas dar-me. Uma esmola. Olhe para nós.
Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Crianças, um detalhe. Pedro, quando falou para o aleijado levantar, ele não simplesmente falou somente, mas ele estendeu a sua mão e o ajudou a levantar. Então, aquela multidão que estava ali e que presenciou esse milagre foi atrás de Pedro, e do aleijado. E Pedro viu que eles ficaram assim admirados, e Pedro então falou: não fiquem admirados achando que fui eu, que foi João, que fomos nós que fizemos esse milagre, porque não foi Jesus, inclusive o mesmo que vocês rejeitaram, que vocês mataram, foi ele que curou, só Jesus cura. E Pedro falou que para essa multidão que era plano de Deus, que Jesus viesse, que ele morresse no nosso lugar, que ele ressuscitasse, para nos salvar. Enquanto Pedro então falava isso à multidão, chegaram alguns religiosos, homens religiosos poderosos, e que não queria que eles falassem acerca de Jesus. Eles então foram presos. Pedro e João foram para a cadeia, ficaram lá um dia. No outro dia, esses religiosos foram até a prisão para conversar com Pedro e com João. E eles perguntaram em nome de quem eles faziam esses milagres. E aí Pedro, com toda a coragem que o Espírito Santo colocou dentro dele, ele falou que foi Jesus. Vocês lembram quando Jesus morreu? Antes deles serem batizados com o Espírito Santo, como eles estavam com medo, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam com medo, eles fugiram. Agora, olha que mudança, Então, depois do batismo com o Espírito Santo encheu eles com essa ousadia, com essa força, com essa determinação. Então, eles não estavam mais com medo de falar acerca de Jesus, sobre Jesus. Então, eles estavam presos e eles falaram para aqueles homens que a cura, que os milagres que eles faziam eram em nome de Jesus. Olha só. Então, aqueles homens religiosos resolveram soltar Pedro e João. Eles não tinham motivo para manter eles presos, Mas eles exigiram que Pedro e João não falassem mais sobre Jesus. Mas Pedro e João responderam que não poderiam deixar de falar, Porque Jesus pediu para que eles fossem as suas testemunhas e eles tinham que cumprir aquilo que Jesus havia dito. E eles agora tinham o Espírito Santo que o ajudariam, nessa caminhada. Então,
Pedro e João foram soltos e continuaram a falar do amor de Jesus. E dentre todas essas pregações, né, entre tudo isso que eles falaram, quase 5.000 pessoas creram nele, aceitaram Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, como Pedro e João, estamos nós aqui como testemunhas de Jesus, né? Como seus discípulos, e devemos falar sobre Jesus, porque também temos o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo em nós nos dá essa ousadia, né? Nos dá essa coragem, essa determinação de falar sobre Ele, para que possamos espalhar o Evangelho de Cristo, para que outras pessoas sejam salvas, inclusive dentro da nossa própria casa, não é verdade? Que sejamos discípulos de Jesus hoje e sempre, até o dia que Ele vier nos buscar, tá certo, crianças? Foi uma aula maravilhosa, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente se vê então na próxima aula. Deus abençoe vocês. E o texto para memorização é: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20.